Bíblia, Jó, capítulo 38, versos de 1 até o verso 41. A versão que utilizamos é a versão Almeida Revista Atualizada. Você que tiver também no aplicativo pode usá-lo assim, dessa forma. Vou pedir que um irmão forneça, por favor, uma Bíblia para o nosso irmãozinho aqui, o João Paulo, acompanhar conosco o texto. Obrigado. Jó 38, de 1 até 41. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Depois de Jó ter declinado ao Senhor em inúmeras perguntas sobre a sua situação, Deus o confronta com a sua majestade. É a partir daqui do texto do capítulo 38, dizendo: Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas? Acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra e desta fossem os perversos sacudidos? A terra se modela como barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia a sua luz, e o braço levantado para ferir se quebranta. Acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo do abismo? Porventura te foram reveladas as portas da morte, ou vistes estas portas da região tenebrosa? Tens ideia nítida da largura da terra? Dize-me, se o sabes. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Para que as conduzas aos seus limites e discernas as veredas para a sua casa. Tu o sabes, porque nesse tempo eras nascido e porque é grande o número dos teus dias. Acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu regos para o aguaceiro ou o caminho para os relâmpagos dos trovões? Para que se faça chover sobre a terra onde não há ninguém e no ermo onde não há gente? Para descedentar a terra deserta e assolada e para fazer crescer os renovos da erva? Acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá a luz à geada do céu? As águas ficam duras como a pedra e a superfície das profundezas se torna compacta. Ou poderás tu atar as cadeias do sete estrelo, ou soltar os laços do Órion, ou fazer aparecer os signos do zodíaco, guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Podes estabelecer sua influência sobre a terra? Podes levantar a tua nuvem a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás aos relâmpagos que saiam e digam: eis-nos aqui? Quem pôs sabedoria nas camadas de nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? Quem pode numerar com sabedoria as nuvens ou os odres dos céus? Quem os pode despejar para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros? Caçarás porventura a presa para a leoa? Ou saciarás a fome dos leãozinhos? Quando se agacham nos covis, estão à espreita nas covas. Quem prepara aos corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? E ele continua no capítulo 39, mostrando a Jó a sua pequenez, a sua miséria, a sua fragilidade. Podem sentar, irmãos? Texto que nos apresenta para a grandeza do Senhor, a majestade de um Deus que criou a tudo e todas as coisas. E esse é o nosso tema do nosso estudo. O nosso estudo começou há 2 quartas atrás, estamos hoje na 3ª lição. Pode começar a gravação, Nilton, por favor. Coloque aí o informativo das nossas redes sociais. Você
que nos acompanhará depois no nosso YouTube, também é convidado a conhecer aí o trabalho da IPA nas redes sociais, a partir do seu site, ananindeua.ipb.org.br, e também no nosso Instagram, @IPBananindeua, e no nosso canal do YouTube, onde esta e outras ministrações estarão disponíveis, estudos, escolas bíblicas dominicais e também pregações da palavra de Deus. O texto que nos norteou antes aqui em Jó é bastante instigante e desafiador à medida em que confronta Jó, que reclamava-se da sua situação, das provações profundas que enfrentava. Eu não vou me deter muito em Jó, porque você que esteve conosco ou que não esteve vai acompanhá-la no canal da IPA no YouTube, a lição sobre Jó, ministrada no último domingo pela manhã aqui na nossa EBD. E Jó, ele foi um homem bastante provado pelo Senhor, sobretudo no tocante à perda da sua família, a perda dos seus bens e propriedades, a perda da sua própria saúde, e assim desenvolvendo certos questionamentos, que é um ato corriqueiro de todos nós, quando nos defrontamos com problemas e tentamos entender o porquê que estamos enfrentando, atravessando estes dilemas, como se fôssemos justos e merecêssemos do Senhor algo bom. Tudo que Ele nos dá de bom, na realidade, é um resultado da sua plena misericórdia, e não um resultado do seu mérito, da sua conquista. Vimos isso bastante no último domingo. E esse estudo nosso, queridos, ele tem se baseado num livro do já saudoso, já falecido, partiu para a glória, professor doutor Adalto Lourenço. É esse livro que eu tenho em mãos. Você que está nos visitando hoje já fica convidado a participar dos próximos estudos, pois ao final do ano nós compramos 2 exemplares desses para presentear os irmãos que mais frequentaram os nossos cultos de quarta-feira de oração e estudo bíblico. Você vai levar para sua casa para poder evangelizar alguém, para poder aprender ainda mais sobre como tudo começou. E esse livro nos apresenta um olhar muito importante sobre a fé, um olhar muito importante sobre uma das doutrinas que muitas vezes é negligenciada pelo povo de Deus, que é a doutrina da criação. Às vezes, como eu tenho dito nessas quartas-feiras, nós olhamos para trás e pensamos, queridos, que a criação é uma matéria apenas de fé. E quando olhamos para a palavra de Deus, nós nos deparamos com muitos elementos e evidências que nos testificam que o mundo foi planejado, que o universo inteiro foi pensado em todos os seus detalhes pelo Senhor. Nosso primeiro estudo, e hoje também encerrando o mês de janeiro, nós queremos falar sobre a Bíblia como uma fonte primaz, uma fonte segura e também uma fonte profunda de aprendizado sobre a criação. E não apenas por ser ela digna da nossa fé, porque somos salvos no Senhor Jesus e, para tanto, cremos na sua palavra como sendo sua revelação especial a alimentar então a nossa fé, nos edificando para o crescimento na nossa caminhada cristã. Mas não apenas num ponto de vista de credo, de crença, de fé. Queremos olhar para a Bíblia como também uma fonte histórica, como uma fonte fidedigna do relato da criação. E nós temos trabalhado esta temática ao longo dessas quartas-feiras. Hoje queremos fazer um fechamento sobre o que nós falamos ao longo dessas 2 quartas-feiras anteriores. Não tivemos na primeira porque tivemos a nossa Semana Mundial de Oração. E de maneira resumida, queridos, nós vimos, ao olhar para o contexto aí da Bíblia, que ela se comunica com a história de uma maneira diferente. Nós vimos que a história ela é uma fonte, não é? Também de exame do passado, das coisas que já aconteceram, mas que podem, e na grande maioria das vezes irão, ser influenciadas pelo olhar de alguém. Alguém está contando para nós a história. Quando se recolhem fatos, quando se reúnem elementos, se investigam testemunhos, documentos, descobertas arqueológicas, paleontológicas, geológicas, tudo isso são sinais e que, a depender da visão de quem os interpreta, trará uma versão X ou uma versão Y de uma história.
E é por isso que um livro pode contar um período de um governo no Brasil como uma revolução e um outro mesmo livro contar que foi uma ditadura. Um livro pode contar a respeito de um período no Brasil que, conhecido por nós, né, naquele quadro do Ipiranga, de Dom Pedro, né? Independência ou morte. E você olha para aquilo como uma coisa heróica. E outro livro pode apresentar um relato muito diferente, nos dizer que aquilo nunca aconteceu, que na realidade a independência do Brasil foi um ato de gabinete por pressões da Inglaterra, por exemplo, e que moveram as oligarquias, as grandes elites brasileiras da época a assinarem este acordo com a coroa portuguesa, comprando a sua independência para então atender aos anseios comerciais ingleses de venda, dentre outros artefatos de insumos para a construção de ferrovias, eles que eram os grandes importadores de café do Brasil na época, a nossa principal matéria-prima do século XIX, não é? Lembrando da nossa independência, qual foi o ano mesmo? Vamos ver se vocês estão de história. 1822, o ano da nossa independência do Brasil. E foi um dos últimos países, diga-se de passagem, na América Latina, na América do Sul, a se desligar de um colonizador. E nisto, já muitos países latinos já tinham se desvencilhado de colonização espanhola, colonização europeia e assim sucessivamente. Então, queridos, a história é um exame de fontes e uma narrativa. O que vimos até aqui é que a Bíblia ela se diferencia disso. Por que é importante falarmos desse primeiro pressuposto para prosseguirmos no nosso estudo a respeito de como tudo começou? Porque quando você olhar para Gênesis 1 e 2, que é o tema do livro, você não vai mais olhar com os mesmos olhos. Você não vai mais ter margem para interpretá-lo como uma fantasia, como um conjunto literário de Moisés, que foi o seu autor, não é? O seu coautor, porque o seu autor foi o Espírito Santo de Deus, movendo a cada um dos homens que registraram todos os 66 livros da Bíblia. E você vai olhar agora como uma fonte fidedigna. Por quê? Porque, ao contrário da história que recolhe interpretações para a apresentação de uma narrativa, a Bíblia, ela conta-nos a história como ela é. Ela não conta narrativas, ela não conta pontos de vista. A Bíblia não apresenta investigação de detalhes, ela não foi atrás de nada. Deus, o próprio Criador, Deus, o próprio Senhor da história, Deus, o próprio soberano do universo, levantou homens, e não foi Moisés que teve uma ideia, peraí que eu vou registrar um livro aqui interessante sobre como tudo começou. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Bereshit, né, como é o nome hebraico do primeiro livro bíblico, Gênesis, significa, no hebraico, o primeiro livro é exatamente a primeira palavra. E assim nos outros também, 5 livros do Pentateuco. Não é? Então, ele diz no princípio, ou no início, criou Deus os céus e a terra. Isso é Deus dizendo para Moisés. Senta aí e escreve o que eu vou te falar. O Pentateuco é especificamente, meus irmãos, não que ele seja mais inspirado que os outros livros, mas ele tem essa característica muito particular de inspiração. Talvez de todo o cânon bíblico sejam os livros que tenham essa proximidade física maior do que todos os outros. Por quê? Porque o próprio Deus ditava o que Moisés haveria de escrever. Foi assim que ele registrou os 5 primeiros livros da Bíblia. Entretanto, erram os que pensam que os outros livros sejam dignos de menos confiança porque não foram procedidos da mesma forma. Pois o próprio Espírito Santo, que é Deus também, juntamente com o Pai e o Filho, ditava também, antepassava aos seus servos, que foram usados, levantados, como cada profeta, como cada escritor bíblico, como cada apóstolo, já no contexto do Novo Testamento, evangelista, e assim também tinha o seu coração movido a registrar o que o Senhor queria que fosse registrado. Não de maneira mecânica, como alguns também tentam defender. Deus usava da linguagem, Deus usava do conhecimento que o inspirado, o autor bíblico tinha à sua disposição. Você vê isso nas características, nas ferramentas, nas
figuras de linguagem utilizadas nas poesias sagradas, nas descrições proféticas, que se olha com o olhar do seu escritor e muitas vezes não se compreende, era o que ele tinha à mão. Quando você vê João falando de coisas mirabolantes, às vezes até ao olhar de muitos fantasiosa, mas que são a pura verdade do Senhor, ele viu, ele foi transladado pelo próprio Espírito do Senhor, pelo próprio Cristo, para ter testemunho fiel e por isso anotar o que viu lá exilado que estava na ilha de Patmos. Queridos, a Bíblia, ela precisa ser entendida como não uma narrativa histórica. A Bíblia, ela não pode ser compreendida por nenhum de nós como uma fonte da história. Ela é a própria história. A Bíblia, ela é a fonte mais confiável que nós temos para olhar para trás e entender como tudo começou. Ao examinar diversos experimentos físicos, cientistas, ao longo da história, falharam miseravelmente em tentar recriar uma suposta origem aleatória do universo com o enfadado Big Bang. Muitas teorias, muitas suposições, e nós temos a fé documentada. Então, o objetivo primeiro, ao encerrar esse primeiro mês, queridos irmãos, é que nós compreendamos que defender que o mundo foi criado e não gerado aleatoriamente ou ocasionalmente não é apenas uma matéria de fé, é uma questão de evidência, é uma questão de exame, de lógica. Muitos, como por exemplo o próprio Albert Einstein, como Pasteur, e vimos semana passada uma frase dele aqui também, químico que era, e muitos outros, Arquimedes, Galileu, homens da ciência do passado que eram tementes ao Senhor. Talvez não foram em toda a sua vida, é bom que se diga isso, tá bom? Mas que com fagulhas da graça comum do Senhor que alcançou também a vida deles, se defrontaram com a vastidão do universo e a complexidade das coisas criadas para não terem uma sombra de dúvida de que Deus é que criou a todas as coisas, que existe um Criador. E muitos só fazem essa constatação em aspecto genérico. Existe um Criador. Por exemplo, uma sociedade que não é secreta, mas é uma sociedade, não é, recheada de elementos ocultos, né, de muita coisa tenebrosa que muitas vezes não conhecemos. Digo tenebrosa não de maligna necessariamente, embora eu tenha muitas ressalvas quanto a essa sociedade, não é? Mas que tem muita coisa a não se explicar, é por isso que a igreja ela não casa, ela não há possibilidade de você caminhar no cristianismo e ao mesmo tempo na maçonaria. Tá? Por que eu estou citando isso? A maçonaria ela não exige que você seja um cristão para integrar esta sociedade, ela exige que você creia no Criador. Só que para o cristão isso não é o suficiente. Nós sabemos quem Ele é. Nós já tivemos o véu da ignorância retirado da nossa frente. O nosso Criador, aquele que é tudo antes de todas as coisas, o ser incriado, que do nada fez tudo, é Deus, nosso Senhor, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, um com o Filho, um com o Espírito Santo, que nos guia, nos revela e nos ilumina a mente e o coração para compreendermos o que a Bíblia nos ensina. E é nesta Bíblia, fonte segura e genuína, que nós olhamos para o passado e vemos um povo que ao longo de séculos, ao longo de muitos anos, não tinha dúvida alguma a respeito da criação de todas as coisas. Pois hoje vemos a mesma Bíblia com os mesmos elementos que guiaram o povo no deserto, guiaram o povo nas mais difíceis dificuldades. E ainda assim essa Bíblia tem sido negligenciada na nossa defesa da fé. Pare de pensar que a Bíblia ela é um conjunto de fantasias, é um conjunto de parábolas, é um conjunto de historinhas. A Bíblia ela conta a história de muitas pessoas. A Bíblia ela nos relata a vida de nações, de homens, de reinos,
de economias, de impérios que cresceram, que caíram, que hoje já nem existem, outros que ainda existem. Muitos elementos que te dão segurança, como vimos aqui nas quartas anteriores, a respeito da criação. A partir da próxima quarta, nós vamos começar a mergulhar mais fundo. Nós vamos começar a falar, queridos, sobre diversos elementos da Bíblia que nos remontam à origem de todas as coisas. Nós vamos falar sobre a história. Nós vamos falar, queridos, sobre como muitas pessoas encontram dificuldade para aceitar datas, para aceitar nomes, para aceitar coordenadas, como vimos na semana passada, geográficas, que aqui nos são apresentadas com exatidão. A Bíblia, ela precisa começar a ser encarada por cada um de nós, não como apenas um livro de fé, mas como um documento. A Bíblia precisa ser encarada por nós como uma fonte de sabedoria. Não apenas o nosso devocionário, um livro de cultura judaica. Não é sobre isso que a Bíblia trata. A Bíblia trata do início ao fim, cada uma de suas páginas, sobre Cristo. Do Gênesis ao Apocalipse, esta palavra fala sobre o Filho de Deus. E nos apresenta, desde antes da criação, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como o poder, não força, força é pequeno demais para ele, o poder que move a tudo e todas as coisas. Os gregos, muitas vezes, se ousaram a chegar bem perto dessas descobertas, mas por maneiras empíricas e metafísicas, falando do motor imóvel, de Aristóteles, falando, não é, do mundo inteligível, de Platão, e devaneios que tentam a todo custo explicar o mundo sem a Bíblia, sem as Escrituras. E nós não vamos chegar a lugar nenhum para falar sobre criação, para falar sobre complexidade, design das coisas, sem olhar para a Bíblia, sem olhar para a fonte inerrante que nos alimenta com evidências, com dados, porque a Bíblia, como vimos, é um livro histórico, repleta de referências históricas, como nome, lugares, datas, coordenadas, eventos, que dia após dia têm se provado fiéis, genuínos, quando cruzados com referências de outras civilizações. Quando você olha relatos antigos dos caldeus, mais conhecidos também como babilônios, você vê eles mencionando reis de Israel, reis de Judá, que estão registrados na Bíblia. Quando você olha relatos do Egito Antigo, descobertas que têm sido a cada ano pelos arqueólogos, trazidas à tona à comunidade científica internacional, você vê lá menções de Moisés, um menino hebreu que foi educado no palácio. Está lá. Mas isso não é o que tem que confirmar no teu coração a fé de que a Bíblia é digna de confiança, o relato de outra civilização. Isso nos confirma, mais ainda para os incrédulos, mas para nós, o que nos legitima crer na Bíblia é o novo nascimento que nós experimentamos. Porque deixamos de lê-la como apenas um livro e agora passamos a ler esta Bíblia como fonte da nossa salvação, como palavra de Deus, revelação do Senhor. Quem melhor para nos trazer total confiança para sabermos como tudo começou que o próprio Deus que criou a tudo e todas as coisas? Deus chama Moisés e diz a ele: registra o que eu vou te falar. E ele registra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E ele criou a tudo. Não deveria ser difícil para a humanidade como um todo aceitar a verdadeira narrativa da origem, o verdadeiro registro sobre a origem de todas as coisas, que está nas Escrituras. Mas geralmente isso não acontece. As pessoas contestam, as pessoas discriminam quem crê, como foi por muito tempo com irmãos queridos aqui da nossa igreja, aqui na academia, nas faculdades, no debate da lógica, foram discriminados por crerem na criação, por crerem que o Senhor fez a tudo e todas as coisas, quando na verdade
O maior grau de confiabilidade, de evidências que temos é exatamente que o mundo foi criado. E não o contrário. Fizeram-nos, muitas vezes, uma lavagem cerebral para que crêssemos que os criacionistas são fantasiosos, são homens e mulheres que caminham em torno de historinhas e fábulas, quando na realidade não há experimentação, documentação e comprovação científica alguma quanto às outras teorias que sobrepujaram na história, lamentavelmente, o criacionismo. Nesse afã pós-iluminista de arrefecer a influência da igreja na sociedade, então, toda e qualquer menção à criação, a Deus, ao controle do Senhor sobre tudo e todas as coisas, foi sendo anulada das cátedras das universidades pelo mundo inteiro. Você não vai lembrar, mas os quadros antigos que remontam à Revolução Francesa têm marcas desta perseguição à fé cristã de maneira profunda e mortal. Diz-se que após do 1º ao 4º século, onde a igreja foi mais perseguida, talvez, pelo Império Romano, o segundo momento da história onde o povo de Deus foi mais massacrado foi na Revolução Francesa. Nos quadros você observa servos do Senhor enforcados nas ruas de Paris. Isso está nos quadros. Sabe aquele quadro conhecido da Revolução Francesa, da mulher com o seio para fora, empunhando uma bandeira da França, né? Liberté, égalité, fraternité. Liberdade, igualdade, fraternidade, aquela coisa bonita, né? Revolucionária. E lá no fundo, isso é uma coisa interessante das pinturas antigas, que é o vetor de foco. Isso você vai ver na Mona Lisa, isso você vai ver em outras obras, que era uma coisa típica pós-renascimento. Um foco principal, no caso desse quadro, a mulher revolucionária, simbolizando a própria França. E ao fundo você observa os padres enforcados. Você vê igrejas queimadas. E depois foi se tornando um elemento do Estado. Quando a gente discute, por exemplo, laicidade, que é um dos princípios balizadores da nossa democracia, do nosso Estado democrático de direito, você vai lembrar o quê? Nosso Estado não tem religião oficial. Isso é laicidade, Estado laico. Mas existem dois modelos de laicidade. Existe o laicismo e a laicidade. O laicismo é tipicamente francês. Você não apenas não tem no Estado a figura da religião, ele também é contra a sua manifestação pública. Você não pode caminhar com uma Bíblia embaixo do braço em certos lugares. Você é recomendado a se conter. Se você anda com uma Bíblia, com o nome de Jesus ou com uma cruz, você está afrontando a visão daqueles que discordam da sua fé. Agora, interessante, queridos, isso acontece no Canadá também, de influência francesa, isso acontece em outros países europeus, e diferente do que é no Brasil, que é o modelo norte-americano de laicidade. Você preserva a possibilidade de expressão religiosa de todas as matrizes. E isso nós temos que defender. Veja, o cristão não é chamado para estar tacando pedra em ídolos ou estar deturpando e denegrindo cultos de matriz africana. Eles têm o direito de fazer aquilo. E nós temos que pregar, mas respeitando-os, como nós queremos ser respeitados também. O mesmo direito que eles têm, nós temos. E ao defender que eles sejam extintos da face da terra, como pensam alguns ignorantes dentro de nossas igrejas, nós estamos trazendo para nós mesmos laços que proibirão que a igreja cristã também tenha a sua liberdade. Nós temos que crer que é o evangelho que muda a compreensão do homem a respeito da sua idolatria, a respeito de correntes de cativeiro maligno que ostentam muitas vezes. É a pregação. Não é o confronto, não é pela força, mas sim a graça do Senhor que irresistivelmente chama os que são seus, e a estes não há nenhum tipo de resistência que possa se opor para que aquele que foi desde antes da fundação do mundo eleito e predestinado pelo Senhor seja finalmente salvo. É por isso, queridos, que
Lamentavelmente, a nossa sociedade tem lidado com uma perseguição dura, sobretudo a esta defesa sólida da origem de todas as coisas, que é o criacionismo. Muitas pessoas não encontram dificuldade para aceitar certas datas de Gênesis, como, por exemplo, a partir do capítulo 12, quando começa-se a narrar a história de Abraão, de seus descendentes, e, portanto, a história de origem do povo judeu. Mas as datas bíblicas que antecedem o capítulo 12, falando do povo pré-diluviano, falando de origens remotas, do Éden, dos descendentes de Adão, descendentes de Sete, descendentes de Caim, também são datas, também são história. Principalmente quando comparadas, como vimos na semana passada, com longas datas propostas pela ciência. Tem uma dificuldade de crer da veracidade de registros históricos no contexto da Bíblia de 5 ou 6 mil anos atrás. Mas não tem dificuldade nenhuma para datarem por carbono a origem de certos seres que habitaram inegavelmente na nosso planeta, como os dinossauros, há não sei quantos milhões de anos. E isso é a verdade mais confiável que tem. Mais de 5, 6 mil anos atrás. Não, aí não é verdade, é a invenção da igreja, a invenção do povo judeu. Não é difícil calcular, por exemplo, quando Abraão teria nascido, se você leva em consideração a genealogia do capítulo 5 até o 11 de Gênesis. E usando esse mesmo método, você pode obter o ano do dilúvio a partir da criação de Adão. Chegaríamos ao ano de nascimento de Abraão, que teria nascido, segundo cálculos aproximados, diga-se de passagem, não são precisos, tem aquela margem de erro tão famosa, né? Mas nos aproximam bastante do ano de 1948 a.C. Segundo a datação tradicional judaica, Abraão então teria vivido entre 1812 até 1637. 1948 está entre esses anos aí, então. Basta fazer uma pequena adição, soma para chegarmos à data da criação de Adão, que seria 3.760 anos antes de Cristo. Uma segunda soma nos daria o tempo desde Adão até hoje. E aí que se constrói o calendário judaico. 3.760 mais 2011, que foi o ano que foi escrito esse livro, né? Então somaria ainda mais 14 anos à frente, né? Seria 5.771, que é o ano judeu referente ao ano de 2011. Então, fazendo as somas aí, vamos lá. Mais 14 anos para frente, 5.771 vai ficar o quê? 5.785. É isso, né? 14 anos. Então, 5.785. Hoje é o ano do calendário judaico. Seria essa a datação. Mas você acha que somente cerca de 6 mil anos teriam passado desde Adão até os nossos dias, olhando para a Bíblia? Então, como saber com precisão o tempo em que algo teria ocorrido no registro bíblico, a data correta? É uma tarefa que não é tão simples, mas nós podemos afirmar com toda certeza que essa não é uma questão meramente de fé. Veja, há quanto tempo você nasceu? Quanto tempo você nasceu, querido irmão Felipe? 4 anos? É o Benjamin Button aqui. Brincadeira, querido. 40? 5? 40 anos, então. Ainda vai fazer ou já fez? Quando? 5 de janeiro? Pá, tu nem convidou a gente para esse bolo, rapaz. Parabéns, meu irmão, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. 40 anos, então, de vida. Nós temos aqui o César. Quanto tempo, César? 40 também? Vocês combinaram? Você é mais velho que ele, né? Fez em dezembro. Então, olha só, gente. Quando a gente olha a nossa certidão de nascimento, nós temos acesso, então, a um relato a respeito do nosso nascimento. E é dali que nós calculamos a nossa idade. O fato é que você não sabe, por outras vias, que não pelo relato de um terceiro, juramentado, que é o cartorário, quantos anos você tem, sem olhar para aquele documento. Certo? Você teria capacidade de, sem
consultar nenhum registro público, olhar para uma pessoa e dizer com toda certeza quantos anos ela tem? Não. Você pode, no máximo, chutar, pois a gente falha muito com isso, né? Porque as aparências enganam, né? Eu não quero nem perguntar para vocês dizerem aqui quantos anos eu tenho, que vocês vão me botar muito velho. Então não vou perguntar isso para vocês, né? A barba envelhece muito, né? O homem, né? Tanto porque o César aqui, ó, 40, vocês iam dar 30 para ele, porque ele tá com o cara limpinho, essa coisa toda, né? Mas enfim, aí eu conheço a esposa de um seminarista amigo nosso, e que ele chegou um outro dia para mim e falou assim: Gabriel, pastor, me ajuda aqui que eu quero fazer um cálculo da aposentadoria da minha mulher. Eu olhei assim para ele e falei: não acredito, cara, tua mulher vai se aposentar? Não acredito, cara. Não aceito, brincando com ele, né? Vai se aposentar? 58 anos. Tá chegando já daqui a 2 anos a idade mínima aí. Eu falei: rapaz, eu dava no máximo uns 49, uns 50 para sua esposa. Deus abençoe, né? Olha só, a gente não acerta com precisão. Nós não acertamos com precisão a idade das pessoas apenas no olhômetro, apenas na especulação. O fato é que você não sabe, você acredita na data que é colocada na sua certidão de nascimento, você acredita que ela é verdadeira. Um documento, uma folha de papel escrita por um homem. E é somente isso que você pode fazer. Não existe uma maneira de voltar no tempo para que você comprove se você realmente tem essa idade. Se realmente foi naquele dia que você nasceu. Você acredita que a sua certidão expressa de uma forma verdadeira a informação que nela está contida. Um pedaço de papel. Este é o argumento principal de um ateu para desdizer a legitimidade da Bíblia. Vai dizer: você acredita num mero pedaço de papel, escrito por homens. E quantos anos você tem? Você tem que perguntar para essa pessoa. E como você pode me provar isto? Percebe? Como é que a lógica, ela não é na mesma métrica utilizada para contrapor as mesmas hipóteses quando se quer desacreditar algo? Não se usa a mesma lógica. Mas por quais razões você acredita na sua certidão de nascimento? Que evidências você tem que a sua certidão expressa a verdade? E poucos de nós pensam nisso, porque a gente tem confiabilidade naquele documento. É por isso, queridos, que nós começamos a falar sobre a Bíblia como um livro confiável e que nos dá elementos seguros de como tudo começou. Porque reconhecendo a sua confiabilidade, você não vai mais perder seu tempo, como você não perde seu tempo para ficar questionando quantos anos você tem, sobre a fonte que te traz essa informação, sobre quantos anos você tem. Imagine então que tudo que existe no universo, inclusive você, sua família, seus amigos, a sociedade onde você se encontra inserido, a cidade onde você mora, o país onde você nasceu, o mundo, tudo, incluindo a sua certidão de nascimento. Imagine que tudo isso tivesse sido criado 5 minutos atrás. Se eu te dissesse isso, você acreditaria? Sim ou não? Um sonoro coro, sim ou não? Você acreditaria se eu dissesse: olha, o mundo surgiu 5 minutos atrás? Acreditaria? Não. Foi o que eu imaginei. Mas por que não? Pode falar, João. Vai chegar um microfone aí para você. Por que não? E se isso realmente aconteceu? É que muitas das vezes a gente acaba tentando comparar o tempo de Deus com o nosso tempo. Um dia de Deus não é igual a um dia do homem. E aquilo que está na Bíblia, o mundo foi feito em 7 dias, não necessariamente é 7 dias de 24 horas. E às vezes a gente quer, por força, obrigar a isso. Não tem nenhuma parte da Bíblia que diga que o tempo de Deus é igual ao tempo do homem. Não existe isso. São fases diferentes, momentos diferentes, e Deus é grande demais para que a gente possa se comparar com o homem. Obrigado, querido. Veja, se eu dissesse para você, e essa diferença do tempo de Deus com o nosso tempo, ela explica muita coisa. Mas
tudo que existe, eu poderia te dizer que surgiu há 5 minutos atrás. Casas, estradas prontas, árvores dando frutos, pessoas idosas, você e todos os demais seres humanos vivos, com a memória de um passado que nunca existiu. Você se lembra de coisas, é por isso que você sabe que não surgiu há 5 minutos. E talvez você esteja pensando, não tenho tempo para esse tipo de questionamento hoje. Mas olha, os que pensam dessa forma, os que pensam que não tem tempo para discutir essas coisas, não entenderam ainda o quanto é difícil responder a certas perguntas. Qualquer pessoa ou historiador sério deveria estar preocupado com essas indagações. Porque eu queria perguntar para você, vou fazer a pergunta de novo. Você acreditaria se eu dissesse que o mundo foi criado há 5 minutos, ou que ele surgiu há 5 minutos? Sim ou não? Agora me prova que ele não foi. E agora? Como é que você me prova que ele não foi, além das suas memórias, evidências pessoais? Tem que achar uma maneira de provar que o mundo não foi criado há 5 minutos. Então, como saber quanto tempo atrás algo teria acontecido? O que temos certeza, queridos, é que não podemos saber exatamente há quanto tempo alguma coisa aconteceu, a menos que alguém que não mentisse estivesse lá e nos contasse. A menos que alguém que estivesse lá hoje pudesse dizer para nós, como você que esteve no passado e pode me assegurar com toda certeza, que não surgiu há 5 minutos, porque eu estava lá. Eu já vivi há 40 anos, como César, como Felipe, ou há pouquíssimo tempo, como Davizinho, como Emanuel, como a Melissa, minha filha, como a Osana. Percebe? Por que é fidedigna a informação negativa de que o mundo não surgiu há 5 minutos? Porque temos testemunhas oculares do contrário. Mas me diz uma única testemunha ocular que esteve na origem de todas as coisas, que possa nos assegurar com toda certeza o tempo da criação. Deus. Só Deus. Alguém que não mente, alguém que não erra, alguém que estava lá. No princípio criou Deus. Ninguém lhe deu conselho, ninguém estava ao seu lado. Ele e somente Ele. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia, então, inscrita pela inspiração desse Deus, que não pode mentir, desse Deus que fez o mundo, desse Deus que esteve presente no momento em que a natureza veio à existência pela sua própria palavra e ordem. Ele afirma-nos que o mundo foi criado há 6.000 anos. E por que isso não seria histórico e verdadeiro? Por quê? É a pergunta que eu queria deixar para você nessa noite. Por quê? Ele não mente, ele não falha, ele estava lá. Ele nos diz detalhadamente, um dia após o outro, como foram criadas todas as coisas. Nossa atmosfera, a gravidade. Nós vamos ver isso aqui, não perca esse estudo. No Gênesis fala-se do ar que nós respiramos. Fala-se do enxame de criaturas marinhas, da multiplicidade de espécies. No Gênesis fala-se da criação, como ela foi, pela boca e pela revelação do seu próprio Criador. Portanto, por que esse documento não seria histórico e verdadeiro? Há 6.000 anos atrás, ele estava lá. E hoje é por isso que nós podemos crer com toda certeza a respeito dos detalhes que envolveram como tudo começou. Não perca, queridos, nossos próximos estudos vamos estar aprofundando cada vez mais esse debate, falando na próxima quarta-feira a origem da história, vamos falar sobre a origem da civilização e vamos falar um pouco sobre a civilização pré e pós-diluviana.
Não perca, esteja conosco na próxima semana em nome de Jesus. Você que nos acompanhou aí no YouTube da EPA, fica convidado a estar conosco presencialmente aqui na igreja para essa jornada de estudos sobre como tudo começou. Ao longo desse ano vamos mergulhar profundamente nessa tão importante temática que é a criação. Vamos agradecer a Deus, vamos ficar de pé. Fica aí a nossa lembrança para você que nos visita. Seja bem acolhido em nome de Jesus no nosso meio. Esteja à vontade, é uma alegria para essa igreja receber a você. Volte outras vezes com a sua família, será uma alegria estarmos juntos. Amém? Vamos orar, queridos. Pedir ao nosso irmão César, que está aqui na frente.